de um jovem tímido e inseguro a um terapeuta. Hoje eu quero compartilhar com vocês toda a minha trajetória até eu me tornar terapeuta. Eu sou Augusto Pereira, eu sou terapeuta emocional especializado em terapia de reprocessamento generativo, TRG. É um método terapêutico no qual a gente trabalha, a partir das memórias traumáticas, das memórias que a gente tem, ao longo da nossa trajetória de vida. Memórias essas que muitas vezes trazem consigo cargas emocionais que faz com que a pessoa acabe desenvolvendo, alguns dilemas emocionais, como traumas, fobias, depressão, ansiedade, síndrome do pânico e dentre outros. E para mim é muito bom. Gosto muito de trabalhar como um terapeuta porque é algo que eu gosto. Lidar com pessoas, trabalhar com a mente, entender o comportamento humano e, principalmente, ajudar as pessoas a lidar com as suas questões emocionais. Haja vista que lidar com as nossas emoções é algo que é muito difícil, não é verdade? É algo que todos nós, em algum momento da nossa vida, enfrentamos um ou outro desafio quando se trata de emoção. Até porque nós somos pessoas humanas, nós nos envolvemos com outras pessoas também, com outros semelhantes, nós amamos, nós nos apegamos, nós acabamos desenvolvendo sentimentos de raiva, de ódio, isso e dentre outras coisas mais que fazem parte da nossa vida, da nossa trajetória. E nem sempre eu fui uma pessoa segura de mim, nem sempre eu me prostrei diante das situações, nem sempre eu me posicionei. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo. Então, quem quer conhecer a minha trajetória de vida, quem quer conhecer a minha história, puxa a cadeira e vamos falar a respeito. Como vocês podem perceber, eu sou uma pessoa com albinismo. Albinismo é uma condição genética na qual a pessoa nasce com a cor da pele, pelos e olhos, cabelos claros. Claro que isso vai depender do tipo de albinismo. E por ser uma característica diferente da que a sociedade estabelece como um padrão, da que os ditos normais estabelecem como um padrão, as pessoas com albinismo sofrem muito preconceito, estigma social, bullying. Então, é muito difícil lidar com isso. E comigo não foi diferente. Eu também tive que lidar com situações assim. Quando eu tinha 4, 5 anos de idade, eu passei por uma situação que me incomodou. Eu estava na frente da casa, morávamos na zona rural, brincando com meus irmãos, e vinha um carro de um povoado, provavelmente vinham de festa, e quando me viram, começaram a rir de mim, da minha aparência, da minha cor, a fazer zombações. E foi muito difícil entender aquela situação, eu fiquei magoado, eu fiquei triste com aquilo. Imagina aí, uma criança de 4 anos vê esse tipo de atitude oriundo de adultos. Para mim não fazia sentido. Eu me questionava e não fazia sentido. Por isso, era inevitável ficar triste e incomodado com aquilo. Infelizmente, isso é muito comum, Isso acontece muito hoje em dia. Por isso é importante a gente mostrar para as crianças o quão é importante crescer a partir do respeito, a partir da dignidade, respeitar a diversidade. Isso me fez perceber ao longo da minha trajetória que as crianças não nascem preconceituosas.
As crianças são pessoas empáticas, são pessoas com um olhar dócil, que querem cuidado, que querem carinho. Não é verdade? Assim são as crianças. Nós que implantamos o preconceito, o racismo e outras coisas mais nas suas mentes, com nossos comportamentos preconcebidos, com nossos comportamentos inadequados. E a criança, ela aprende por generalização. Se ela vê esse tipo de situação sendo ocasionados por adultos, elas vão entender que é normal. Então, minha gente, vamos refletir sobre isso, porque situações dessas podem impactar negativamente e prejudicar a vida de alguém. Então, ao longo da minha trajetória, eu enfrentei muitas situações assim de preconceito, de bullying, e para mim era difícil lidar com aquilo. Até porque eu sempre fui uma pessoa questionadora que procurava entender as situações. Isso acabava impactando de alguma forma. Principalmente quando chegou na adolescência, aquela fase que a gente quer saber o porquê de tudo, não é verdade? Que a gente quer aprender, que a gente quer entender o porquê das situações, o porquê das coisas. Nós não sabíamos o porquê do albinismo. Eu me refiro também às minhas irmãs, que eu tenho 3 irmãs com albinismo, a minha família, eles também não sabiam. E essa questão fez com que eu buscasse entender algumas situações e muitas vezes não encontrando resposta. Eu me senti um pouco frustrado quanto a isso. Foi a partir daí que a escrita surgiu na minha vida como uma maneira de expressar as minhas emoções, a minha visão de mundo, dos comportamentos das pessoas, das coisas à minha volta. E eu comecei a escrever poemas, biografia da minha vida. E quando a minha professora de leitura, fala e escrita do projeto Crescer Cidadão, Gilda Filho, descobriu a minha habilidade com as palavras, com as emoções, ela me incentivou a continuar escrevendo, a fazer livros e também contribuiu muito para o meu crescimento pessoal naquele período. E ela mostrava o quão tudo aquilo poderia mudar, impactar, né, digamos assim, na minha vida, me mostrando de alguma forma o quão importante eu era, o quão eu tinha para oferecer, o quão eu poderia me fazer valer das minhas habilidades. E dessa forma, com o seu incentivo, o incentivo do projeto Crescer Cidadão, nós lançamos o livro Mensagens do Coração. Houve um evento muito bacana, com autógrafos, né? Muitas pessoas ali envolvidas, foi muito legal, né? Me senti realmente uma pessoa importante. E eu continuei a escrever. Mais adiante lancei o Laços de Amor, né? Isso. E continuei escrevendo outros textos poéticos. E em 2016 eu lancei o meu primeiro livro, né, de uma maneira mais profissional, que foi o Solução Poética. Esse livro veio mostrar o quanto a poesia foi de fato a solução para eu me expressar, para eu colocar para fora muitas vezes aquilo que me angustiava, aquilo que me incomodava, né? E a poesia é isso, é expressão, é arte, né? É você se colocar naquilo que você faz. E não parou por aí não, né? Eu continuei escrevendo, fazendo outros textos e procurando me desenvolver, procurando crescer enquanto pessoa humana. No ensino médio eu tomei gosto pela disciplina psicologia. O quão estudar a mente humana, a relação entre mente e corpo me impactava, o quão interessante era. E era algo que eu já me perguntava antes sobre o comportamento humano, sobre as atitudes das pessoas. Então era algo que fazia sentido para mim. Quando eu concluí o ensino médio, não foi possível fazer faculdade de psicologia naquele período, até porque eu me deparei com um problema muito grave de visão chamado ceratocone, que eu tive que dedicar muito tempo a isso para tratar a doença.
E quando eu resolvi iniciar a faculdade, eu resolvi iniciar por licenciatura em letras, porque era algo que estava mais acessível para mim naquele período. E também eu gosto de escrever, eu já gostava naquele período. Já era escritor, já escrevia, né? Já tinha muitos originais escritos bem gavetados. E também estar em sala de aula era algo que eu gostava muito, era algo que me fazia muito bem. No ensino médio eu fiz magistério, então a minha relação com os alunos, né, no período do estágio era muito boa. Eu me sentia, né, prestigiado estando em sala de aula, me sentia muito bem, então foi algo que me fez muito bem. E ao cursar letras, eu também pude confirmar isso, estando em sala de aula, tendo uma boa relação com os alunos, algo que foi muito importante. Estive em ambientes escolares diferentes, cada um com sua realidade. E após a formação, as oportunidades não surgindo, eu continuei buscando, continuei estudando, procurando formas de me aprimorar e também de abrir horizontes para me inserir no mercado de trabalho, porque muitas vezes, né, para aquele que é visto como diferente, as dificuldades de ser aceito no mercado de trabalho são bem maiores. E eu continuei escrevendo, lancei em 2021 o livro Lirismo de um Albino e, infelizmente, para um escritor, para um poeta, a maior dor é perceber o quão difícil é vender livros no Brasil, o quão as pessoas têm demonstrado cada vez menos interesse pela arte literária, pelo exercício literário. Por isso, eu aprecio muito, né, professores que incentivam a fundo a leitura, que utilizam dinâmicas eficazes, né, para que os alunos desenvolvam e coloquem em prática o ato literário. Até porque a leitura e a escrita foram muito importantes na minha trajetória de vida, no que eu sou hoje. Mas mesmo me deparando com essa realidade, com esse desafio, né, do trabalho como escritor, eu continuei. Eu resolvi não desistir. Até porque eu sou um sonhador, eu não desisto fácil. Eu acredito que eu posso ir longe, né? Que eu posso alcançar grandes horizontes. E eu continuei. Iniciei uma nova graduação, dessa vez em História, sempre objetivando ampliar a área de atuação para abrir novos horizontes, né, para a inclusão no mercado de trabalho. Também iniciei um trabalho, né, nas redes sociais, levando motivação para aqueles que precisam, porque infelizmente são muitas pessoas desanimadas, são muitas pessoas sem esperança. E no meu ponto de vista, levar esperança para aqueles que precisam é algo justo, é algo muito nobre e que faz muito bem para mim. Então fiz isso através de plataformas como o TikTok, como o YouTube, o YouTube menos, o Quai, Facebook, Instagram. E claro, mais uma forma de divulgar o meu trabalho como escritor, como poeta. E assim, diante de todos esses empecilhos, eu percebi que não era o suficiente, que não estava chegando a oportunidade que eu estava precisando no momento para dar o passo que eu realmente queria. E foi aí que a TRG chegou na minha vida. Eu demorei, né, para responder essa pergunta. A TRG é a terapia de reprocessamento generativo, uma abordagem focada em resultados, não em aliviar a sua dor para que você aprenda a conviver com ela, mas sim eliminá-la. Eu fiquei apaixonado por esse método, por essa abordagem. E eu entendi que essa poderia ser a oportunidade que eu estava
procurando a oportunidade que eu tanto queria. Então, mesmo com os desafios financeiros que eu estava enfrentando, eu não podia deixar passar essa oportunidade. Até porque eu precisava de algo para eu mesmo construir as minhas oportunidades, para eu mesmo construir o meu caminho, porque eu acredito no meu propósito, eu acredito nas minhas habilidades, tal como a professora Gilda Filho lá atrás acreditou. Então, por eu acreditar nos meus propósitos, por eu acreditar na minha capacidade, independentemente da minha condição genética, independentemente da deficiência visual, eu resolvi ingressar nesse caminho. Porque eu não mais teria que ficar esperando que os outros, que o externo me desse oportunidade. Eu mesmo iria construir a minha oportunidade, demonstrando o meu potencial, trazendo para mim aqueles que eu havia conquistado através do meu trabalho como um escritor, como um poeta, como um motivador nas redes sociais, e aliado a todo o conhecimento que eu adquiri ao longo da minha trajetória, usar tudo isso como benefício, como um instrumento para impactar e transformar vidas. Foi aí que iniciei o curso de terapeuta. Fui me descobrindo, trabalhando as minhas emoções e me formei terapeuta. E formado terapeuta, eu estou tendo o privilégio de levar luz e esperança para aqueles que precisam, porque são muitas pessoas hoje em dia sofrendo por depressão, ansiedade, síndrome do pânico, fobia, dentre outros. E levar um pouco de esperança para essas pessoas é algo impactante. E mais do que isso, ajudar essas pessoas a eliminar as suas dores é algo que me motiva, é algo que me faz crescer, é algo que me impulsiona a continuar realizando esse trabalho. Um trabalho no qual mesmo eu construo o meu percurso. Um trabalho no qual eu mesmo me dou as oportunidades, no qual eu mesmo crio o meu caminho. Então, um jovem, em momentos de outrora extremamente tímido, extremamente inseguro, repletos de medos, hoje é escritor, é poeta, é professor de língua portuguesa e história, psicopedagogo, especialista no ensino de letras, está cursando docência do ensino superior e é terapeuta emocional. Tá bom, né? Acreditar no nosso potencial, apesar dos outros não acreditarem, é importante, não é verdade? Você trabalhar o interior, porque muitas vezes é de dentro para fora, não de fora para dentro. É muito significativo. Vocês concordam? Então, essa foi a minha trajetória, né? Até me tornar terapeuta. É claro que tem coisas que eu não abordei, até porque se trata de um resumo, senão não seria em um simples vídeo, né, que eu iria abordar esse relato. Mas eu gostaria de trazer, né, essa reflexão para vocês e falar um pouco dessa trajetória que eu tive que percorrer até me tornar terapeuta. E se você do outro lado da tela entende que precisa de ajuda, quer se fortalecer emocionalmente, quer eliminar suas dores emocionais, não tenha receio de me procurar. Eu vou deixar aqui no YouTube, né, o link fixado, né, no primeiro comentário para que vocês possam entrar em contato comigo, né, a partir do WhatsApp. E em outras redes sociais, vou colocar o link na bio do perfil. E eu agradeço muito a você que assistiu o vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço.